Na aula de hoje, eu vou focar mais nessa parte de performance. Já falei bastante aqui, ao longo das últimas semanas, sobre cálculos e dietas para hipertrofia, para emagrecimento. Quando a gente trata desses pacientes praticando cross, as condutas não são tão diferentes assim, só que em relação à performance, nós temos muitos pontos que geram muitas dúvidas e que eu acho que é o que mais vale a pena destacar nessa aula de hoje. Distribuição de carboidratos para aqueles praticantes que querem melhorar a performance no cross. Quando a gente trata de nutrição esportiva, quando a gente fala de nutrição esportiva, nós temos que falar sobre glicogênio. Não existe falar sobre nutrição esportiva, não existe falar sobre performance esportiva sem falar sobre glicogênio. Então, de fato, a partir do consumo de carboidratos, esse carboidrato vai virar glicose na corrente sanguínea, pode ser estocado na forma de glicogênio, tanto no fígado, que é o glicogênio hepático, quanto na musculatura, que é o glicogênio muscular. Vou explicar de uma forma breve qual a diferença principal entre esses dois glicogênios. No fígado nós temos um estoque de 80 a 100 gramas, no total, falando do glicogênio hepático, e na musculatura um estoque bem maior, que vai de 300 a 400 gramas. Quando a gente fala do glicogênio hepático, a principal função desse glicogênio é manter a glicemia sanguínea, é evitar esses quadros de hipoglicemia. Então, por exemplo, você fez uma refeição agora, você fez o jantar, já são 7h30, 8 horas, você fez o jantar, digamos que você vai dormir ali em torno de 8, 9 horas da noite. Só vai acordar amanhã, 6 horas da manhã. Então você vai ficar em um longo período de jejum, certo? Dormindo. Você não vai comer enquanto estiver dormindo, não é isso? Só que, qual é a função do glicogênio hepático, principalmente nesses momentos? É realizar a manutenção da glicemia. Então, a partir do momento que você faz a ingestão do carboidrato, ocorre esse aumento nos estoques de glicogênio hepático. Esse glicogênio pode e será utilizado principalmente nesses momentos, nos momentos que você estiver de jejum. Ele vai ser utilizado, ele vai ser quebrado e utilizado para manter a glicemia estável, apesar de você não estar consumindo carboidratos nesse intervalo de tempo. Então, essa é a principal função do glicogênio hepático. Eu dei o exemplo aqui do sono, mas ele também pode ser utilizado no intervalo entre uma refeição e outra, se esse intervalo for maior. Durante esse jejum noturno, que vai de 8 a 10 horas, essa queda do glicogênio hepático, ela chega a 80%, ela varia de 60% a 80%. Então é comum, quando nós acordamos no dia seguinte, é comum nós estarmos com essa reserva de glicogênio hepático depletadas, beleza? Já o glicogênio muscular, aquele glicogênio que nós chamamos de glicogênio egoísta, ele vai gerar energia somente para o próprio músculo. Então aquela energia, aquele carboidrato fica estocado na musculatura e vai ser utilizado por aquele músculo no momento da realização do exercício. Ele não tem a capacidade de ser quebrado e lançado na corrente sanguínea para manter a glicemia. Essa é a principal diferença entre o glicogênio hepático e o glicogênio muscular. Mas Igor, então, se eu dormir durante 10 horas, quando eu acordar no dia seguinte, como estarão os meus estoques de glicogênio hepático? Eles vão estar depletados, porque aquele glicogênio vai ser utilizado para a manutenção da glicemia durante esse período de jejum. E como que vão estar os estoques de glicogênio muscular? Muito provavelmente intactos, porque esse glicogênio não vai ser utilizado durante o sono. Beleza? Então, entendendo, aqui esse conceito de glicogênio, quando a gente fala de performance, quando a gente fala de performance esportiva, o nosso atleta, o nosso paciente, praticante de cross, no momento da realização do exercício, ele tem que estar com as reservas glicogênicas abastecidas para poder gerar energia na sua intensidade máxima. Se o nosso atleta inicia um treinamento de cross com essas reservas glicogênicas depletadas, tanto hepática quanto muscular, certamente a performance dele vai cair. Então essa é uma preocupação que o nutricionista esportivo tem que ter. No momento do início de um treino de cross, para performance, para melhora de performance, numa rotina de treinos para melhora de performance,
as reservas glicogênicas têm que estar sempre abastecidas, beleza? E para isso, nós temos que repor o glicogênio no intervalo entre treinos. Como assim, Igor? No intervalo entre treinos? É comum para os praticantes de cross que visam a melhora da hipertrofia, né? Melhora da performance, a realização de mais de um treino por dia. Um treino na parte da manhã, um treino na parte da tarde, um treino na parte da noite. Se ele faz um treino pela manhã, logo no início do dia, e já naquele momento promove a depleção dessas reservas glicogênicas, temos que ter atenção na ingestão alimentar desse paciente para que no treino de musculação aqui que eu dei como exemplo, na parte da tarde, ele já esteja com essas reservas glicogênicas abastecidas. Não é isso? E, consequentemente, para que no treino da noite, no caso aqui a corrida que eu dei como exemplo, ele esteja novamente com essas reservas glicogênicas abastecidas. Então, resumindo, é comum para o praticante de cross que quer melhorar a performance, que quer competir em alto nível de rendimento, mais de um treino por dia. Então pode ser que seu paciente treine de manhã, treine de tarde ou treine à noite. Ou treine de manhã e treine de tarde. A questão é que no intervalo entre esses treinos, o paciente tem que repor as reservas glicogênicas que foram depletadas no treino anterior, certo? Galera, tudo aqui com a conexão aí? Então, continuando. Até aqui, nenhuma dúvida, certo? Em relação à glicogênio muscular, em relação à rotina de treino. Por isso que é importante, no momento da anamnese, né, lá na base da pirâmide das prioridades, como eu já mencionei, é você conhecer a rotina desse paciente. Quantas vezes por dia ele treina? Qual é a intensidade desses treinos? Tudo bem? Para o atleta que quer melhorar a performance, ter esse conhecimento sobre a rotina de atividade física é fundamental. Agora entendi que eu tenho que fazer essa reposição do glicogênio entre uma sessão de treino e a outra. Mas como que funciona essa reposição? Esse carboidrato para repor o glicogênio tem que ser consumido logo depois do primeiro treino, tem que ser consumido 1 hora antes do treino seguinte. Então, galera, o que a gente tem de evidência científica para melhora de performance é o seguinte, que esse consumo de carboidratos ele deve ser realizado de 2 a 4 horas antes do treino. Esse é o período que o nosso corpo leva a partir do consumo de carboidratos para repor as reservas de glicogênio. Então, por exemplo, se o seu paciente treinou meio-dia, fez o primeiro treino meio-dia, se o próximo treino dele for realizado às 4 horas da tarde, ele tem sim que fazer essa ingestão de carboidratos logo depois do primeiro treino, que é o tempo que vai demorar para o corpo dele, repor esse glicogênio muscular, beleza? Então, de 2 a 4 horas é o tempo que demora a partir da ingestão de carboidratos para que essa reposição de glicogênio muscular aconteça. Essa é a comprovação que nós temos com maior nível de evidência. Beleza? Então, o nutricionista esportivo tem que articular, pensar nesses horários, e para isso também é muito importante que o paciente, que o atleta tenha uma rotina bem definida. Se você vai atender um praticante que se enquadre nessas condições, você já pode antecipar para ele, antes da consulta, que ele chegue no momento da consulta com essa planilha, com essa rotina definida, para que você consiga, dessa maneira, montar as diferentes estratégias alimentares para esse paciente. Como eu falei, né? Ter essa rotina clara no momento da consulta é fundamental para a otimização dos resultados. E você pode estar pensando, Igor, mas eu já ouvi falar o seguinte, que o consumo de carboidratos 1 hora antes do treino, ali, não necessariamente 1 hora, mas em um horário bem próximo do treino,
vai gerar energia para ser utilizada, vai gerar glicose na corrente sanguínea para ser utilizado no momento do treino. Isso é verdade? Resposta que sim. Também temos evidências que justificam esse consumo de carboidratos 1 hora antes do treino. Qual é a lógica? O paciente vai lá, faz o consumo do carboidrato. Esse carboidrato digerido é lançado na corrente sanguínea durante aquele momento ali pré-atividade física, e essa glicose também vai ser utilizada como fonte de energia durante o treino. Dessa forma, o corpo vai poupar também o glicogênio, porque ele vai ter essa glicose circulante na corrente sanguínea. Tudo que promove efeito poupador de glicogênio tende a melhorar a performance. Se eu tenho um efeito poupador de glicogênio, eu consigo performar durante mais tempo. Só que, em relação à conduta anterior, essa conduta aqui, o nível de evidência científica é menor. Tudo bem? O que realmente a ciência comprova que gera efeito de melhora de performance é esse consumo de carboidratos de 2 a 4 horas antes da sessão de treino, considerando que esse paciente já fez um treino anteriormente. Então, isso aqui é importante de ser falado. Temos algumas evidências que mostram, alguns artigos que mostram que esse consumo 1 hora antes do treino pode prover esse efeito poupador de glicogênio, mas em relação à prioridade, em relação a nível de evidência científica, esse consumo de 2 a 4 horas antes do treino é melhor, é superior. Beleza?